porque começou o voto do ministro relator, ministro Alexandre de Moraes, e com peso. Já dá para a gente indicar que virá com informações, com acusações pesadas em seu voto, falando em atos executórios seguintes ao planejamento de Punhal Verde-Amarelo, Operação Luneta, Operação 142 e discurso pós-golpe. A gente dá início ao timeline ouvindo o voto do ministro Alexandre de Moraes. Seja mediante um controle do Poder Judiciário e do TSE, seja desrespeitando as regras da democracia e desrespeitando as eleições que ocorreriam no ano subsequente, em 2022. E para isso se iniciou, por parte dos réus dessa organização criminosa, vários atos executórios para desacreditar as urnas eletrônicas, deslegitimar a Justiça Eleitoral e o Poder Judiciário, jogar parcela da população contra o Poder Judiciário, contra as eleições e, com isso, desacreditar a democracia e se perpetuarem no poder. Não há nem grandes necessidades, apesar que eu farei desse detalhamento, porque todos acompanharam o procedimento executório de deslegitimação de algo que sempre foi considerado patrimônio nacional, um grande orgulho do Brasil, que são as urnas eletrônicas, a justiça eleitoral, as eleições livres e periódicas desde a redemocratização. A organização criminosa, ela se reuniu e, a partir de junho de 2021, passou a utilizar tanto o ABIN quanto o GSI, e depois houve adesão de outros réus e outros órgãos públicos para estruturação, criação e divulgação dessa narrativa mentirosa em que ameaçava a integridade da justiça eleitoral. E, paralelamente, se desenvolveu no âmbito da ABIN a chamada ABIN paralela. Se desenvolveu no âmbito da ABIN um sistema de monitoramento, um sistema de perseguição em relação a adversários políticos. A utilização tanto da estrutura do GSI quanto da ABIN, a ABIN na estrutura, todos sabem, do governo, está subordinada ao GSI, em que pese o diretor da ABIN, à época o réu Alexandre Ramagem, o diretor da ABIN ser escolhido pelo presidente da República, com a aprovação do Senado Federal. E o chefe do gabinete civil institucional do GSI, o réu Augusto Heleno. Então, se iniciou essa estruturação, produção e divulgação de massiva desinformação sobre uma pretensa e inexistente vulnerabilidade das urnas eletrônicas, da existência de fraudes nas eleições, sempre com o intuito de deslegitimar a justiça eleitoral, desacreditar, ameaçar, atentar contra o Tribunal Superior Eleitoral e o Poder Judiciário, para se evitar, ao mesmo tempo, de um lado, o sistema de freios e contrapesos durante esse período em que ainda estava esse grupo no poder, e, de outro lado, já executar o seu planejamento de perpetuação no poder, independentemente das eleições. Os integrantes da organização criminosa, cooptados pelos réus Alexandre Ramagem e Augusto Heleno, utilizaram ilicitamente a Agência Brasileira de Inteligência para a consecução do seu projeto de manutenção do poder, sem a existência de freios e contrapesos por parte do Poder Judiciário.
O ministro Alexandre de Moraes leu seu voto aqui na primeira turma do Supremo Tribunal Federal e não economiza nas palavras. Fala em organização criminosa, em vários atos, está contando numa linha cronológica vários atos para deslegitimar as urnas, atos que foram feitos, segundo ele, pelos integrantes dessa organização criminosa para desacreditar a democracia, para jogar o judiciário contra a sociedade e para se perpetuarem no poder. Até aqui a gente pode analisar e perceber que o ministro virá com votos condenatórios para, se não todos, para a maioria dos réus. Vamos continuar ouvindo. Um general do Exército, general 4 estrelas, ministro do GSI, ter uma agenda com anotações golpistas, ter uma agenda preparando a execução de atos para deslegitimar as eleições, para deslegitimar o poder judiciário e para se perpetuar no poder. Eu não consigo, ministro Flávio, entender como alguém pode achar normal, numa democracia, em pleno século XXI, uma agenda golpista. Identificou-se ainda na agenda anotações redigidas com tópicos relacionados a fraudes pré-programadas, mecanismos utilizados para a realização de fraudes e escritório que vende algoritmos. Fraude pré-programada, mecanismo usado para fraudar, escritório vende algoritmos, TSE, milhões de votos de eleitores. O que demonstra que desde esse primeiro ato executório já se pretendia a contratação de hackers, que na sequência nós veremos, e que hoje se encontra preso, e sua corré presa também na Itália, que se já pretendia exatamente tentar atacar a lisura das eleições com uma sequência de atos executórios. Essa sequência é muito importante para demonstrar que não são fatos aleatórios, são fatos que foram planejados em órgãos, utilizando ilicitamente, por sinal, órgãos de Estado para restringir o poder judiciário e para se perpetuar no poder, independentemente das eleições. Esse é um ponto muito importante, porque ele fala em atos planejados para restringir o poder judiciário e também para se perpetuar no poder, porque a gente ouviu das defesas até aqui que não houve golpe de Estado, que até de aliados, né, não teve pessoas pegando em armas, mas o fato dele considerar os atos planejados, utilizando ilicitamente órgãos de Estado para restringir o poder judiciário, repito, e para se perpetuar no poder, indicam que o ministro Alexandre de Moraes entende que houve sim o crime de organização criminosa e que houve a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. São 10h15, deixa eu dar bom dia para o Gabriel Weiner, para o Paulo Germano. Tudo bem, meninos? Oi, Kelly, bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. O voto do ministro Alexandre de Moraes, rapidinho aqui para a gente retomar e já retornar ao ministro Alexandre que está votando nesse momento, mas ele ilustra de maneira muito precisa, né, o tamanho que o Supremo Tribunal Federal ganhou nos últimos anos aqui no Brasil. Tem uma ironia nisso, Kelly, que é esse protagonismo do Supremo, em grande parte, foi alimentado pelo próprio Bolsonaro, né? Então, tudo isso que o ministro mencionou aí, quando o Bolsonaro começou a dizer que as urnas eletrônicas não eram confiáveis, ele empurrou o Supremo para assumir a defesa enfática da justiça eleitoral. Quando atacou ministros em discursos, em lives, o Supremo reagiu, ampliou sua atuação nas investigações sobre ataques à democracia. Quando os apoiadores do Bolsonaro foram às ruas pedir o fechamento do próprio Supremo, o tribunal se viu obrigado a responder, ganhou mais força. Então o resultado é esse, né? Bolsonaro está sendo julgado agora por um Supremo muito maior que ele próprio, de alguma forma, ajudou a fazer crescer, Kelly. Perfeito ponto, PG, perfeito ponto. A luz sobre o judiciário se dá justamente num movimento que é claro, que é feito pelos apoiadores e pelo próprio
ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu vou destacar uma frase e vou passar para o Matheus Chu, que está ouvindo cada detalhe do voto, que diz: não consigo entender como alguém pode achar normal, numa democracia, em pleno século XXI, encontrar anotações numa agenda golpista. De novo, eu volto a frisar, a sublinhar aqui junto aos nossos ouvintes e ao Paulo Germano, que o ministro insiste na ideia de que não precisa um golpe de Estado ter sido concretizado e nem mesmo que pessoas pegassem armas. O fato de ter sido orquestrado, que ter sido, e tem elementos para isso, né? Ele citou a agenda encontrada, a agenda com anotações, um general de 4 estrelas ter uma agenda com anotações golpistas, indica que o ministro vai sim condenar por esses crimes. E também na previsão legal, PG, não tem ali que só o fato, aliás, só o fato de se planejar, de fazer movimentos nessa direção, isso já configura crime, porque se um golpe de Estado tivesse dado certo, e eles sublinham que não deu certo por circunstâncias alheias à vontade dele, Bolsonaro e dos demais, se o golpe de Estado tivesse sido concretizado, aí sequer estaríamos aqui diante de um julgamento aqui no Supremo Tribunal Federal. Mas vou passar para o Matheus Chu para a gente fazer análise aqui junto ao Matheus, porque está sublinhando e olhando cada um dos votos. E lembrando, Matheus, para quem ligou o rádio agora, faz poucos minutos, né? Em torno de 20, 25 minutos que começou o voto do ministro Alexandre. Até então a gente estava acompanhando as preliminares. Pois é, o ministro entra no mérito, Kelly. Bom dia para o PG, bom dia para o Wagner, todos que nos acompanham. Bom dia. Ele entra no mérito já trazendo de forma ordenada o que foi, no entendimento dele, Kelly, algo planejado há muito tempo. Não se está falando aqui do final de 2022, depois das eleições, ou do 8 de janeiro de 2023, mas algo que começou com a tentativa de desacreditar as urnas ao longo do governo Bolsonaro. Eu vou lembrar aqui, Wagner, PG, Kelly, que quando ganhou as eleições de 2018, o ex-presidente Jair Bolsonaro já questionava as urnas, porque ele dizia que se não houvesse fraude, ele teria sido eleito no primeiro turno, né, naquela ocasião. Ao longo do governo, o ministro traz aqui em slides, o PowerPoint do Moraes, né? Em slides ele traz detalhadamente o que ocorreu, portanto, em várias etapas, mostrando que considera um desrespeito claro às regras da democracia e algo que foi por esta organização criminosa, segundo palavras de Moraes, orquestrado como atos preparatórios e executórios para chegar na tentativa de continuidade no poder, tentativa de rompimento democrático em 2022, no final de 2022. Então é um começo do voto, Kelly, que já dá, de fato, o tom de que será uma condenação pesada. Não fica claro ainda se para todos os réus, mas para a maioria deles, porque pouco a pouco Moraes vai citando cada um dos réus, não só o ex-presidente Jair Bolsonaro, e a participação de cada um deles neste esquema que, no entendimento do relator, é bem anterior ao final de 2022, ao começo de 2023, e tudo foi orquestrado e previamente pensado para um rompimento institucional. A gente percebe nesse PowerPoint do ministro Alexandre de Moraes, lembrando, né, Gabriel, que a gente teve o famoso PowerPoint do Deltan Dallagnol lá na Lava Jato, mas que ele está construindo uma espécie de linha do tempo, né, uma linha cronológica em que vai desde o processo de desacreditar as urnas, na visão do ministro com clara intenção de, desacreditando o processo, convencer a sociedade de que deveria fazer um movimento para derrubar, para virar a mesa, e também para uma perpetuação desse grupo no poder. Aqui também, Gabriel e PG, que houve o uso da estrutura pública. Então citou a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, com a formação de uma ABIN paralela e o uso da estrutura pública, né, na avaliação do ministro no voto, que é gravíssimo, para atender a interesses pessoais desse grupo político, quando a estrutura pública deve servir à sociedade. Ouvimos o PG aí, né, com uma leitura super importante de que o judiciário acaba ganhando essa luz, esse holofote, a partir justamente de um grupo político que contesta eles. Então a gente está de olho no Supremo justamente por conta desse movimento. E aí, Gabriel, eu passo para ti também para fazer a tua leitura. Lembrando que a previsão é que o voto do ministro Alexandre de Moraes, o ministro relator, deve durar cerca de 3 horas. Tudo bem, Wagner? Bom dia, gente. Aquela questãozinha básica aqui de conexão, demorei, mas cheguei.
A gente estava escutando o ministro, né, e ele falou uma frase que me chamou bastante atenção. Ele falou sobre a tentativa desse grupo de jogar a parcela da população contra o judiciário. Isso é um fato, claro, mas não é um mérito único do bolsonarismo, né? O bolsonarismo tem responsabilidade, o lulismo também, porque fez isso durante toda a Lava Jato, durante todo o impeachment. O mensalão e também também, né? No mensalão, exatamente. E também a responsabilidade do próprio judiciário, né, que comete irregularidades em nome da justiça e da democracia, e a população não tem engolido isso. E para além disso também, né, a gente tem esse caso da Brasília Costa, a mulher assassinada em Porto Alegre por um homem que tinha matado a própria mãe, concretado a própria mãe no armário, saiu da cadeia porque a cadeia estava lotada e saiu sem tornozeleira porque o equipamento estava em falta. Então, a justiça também não precisou de ajuda, né, nos últimos anos para ser descredibilizada. Acho importante a gente fazer essa ressalva. Sobre o caso específico da mala, eu estava ouvindo uma pessoa que acompanhou e disse assim, a gente usar o verbo concretar alguém já é algo do fundo do poço, mas concretar a mãe é algo que eu não imaginava, né? Ou nós não imaginávamos que usaríamos na mesma frase. Concretar a mãe. Aconteceu e a gente vai falar disso também daqui a pouco. A gente vai, PG e Weiner, com mais um trechinho do voto para também ilustrar e depois a gente retoma aqui para falar, trazer as nossas impressões e poder ajudar os nossos ouvintes ou a confirmar suas convicções ou ao menos formar suas opiniões a partir do que a gente está ouvindo. Vamos acompanhar o voto. O que é voto auditável e o que é voto impresso. E aqui, ministra Carmen, veja que isso não foi aleatório, isso foi programado desde junho de 2021. Esse conteúdo do arquivo digital tem evidente coincidência com os pronunciamentos feitos por Jair Bolsonaro na live 29/7, demonstrando a plena contribuição material do réu Alexandre Ramagem para a construção da falsa narrativa que a organização criminosa passou a difundir para obter seu intento. Ainda há um outro arquivo, Bom Dia Presidente, com metadados de criação 4/3/2021 e alteração 11 de março de 2021. Que da mesma forma, mostra o alinhamento entre a live de Jair Bolsonaro, entre as anotações de Augusto Heleno e entre esses documentos produzidos por Alexandre Ramagem. Convergência total desses documentos. E também convergência com um diálogo, uma conversa apreendida pela Polícia Federal e juntada aos autos entre Alexandre Ramagem e Jair Messias Bolsonaro, que não está aqui. Mas eu leio a todos. Uma mensagem em que dizia: conseguiram atacar o sistema de inicialização da urna. Geraram um boletim de urna diferente do original. Não apenas a questão da urna, e ainda na caixa forte do TSE em Brasília, mas aí no Instituto da Votação Paralela para testes no dia da eleição. Houve demonstração da constatação de irregularidades e fraudes. Ou seja, dando sequência à desinformação, essa é a conversa que apareceu agora, não por minha competência, mas da assessoria. Essa é a conversa entre Alexandre Ramagem e nesse momento, para quem está nos acompanhando só no áudio, o ministro Alexandre de Moraes está mostrando no telão mensagens do WhatsApp do ex-presidente Jair Bolsonaro, que diz nessa mensagem: conseguiram atacar o sistema de inicialização da urna, geraram um boletim de urna falso, constataram que o boletim de urna audita resultados apresentados no site do TSE, mas não permite verificar
verificar se o voto foi registrado de maneira adequada na urna, conseguiram obter a chave criptográfica da urna, recuperaram a ordem do registro digital do voto, quebrando o sigilo do código-fonte. Por que isso é importante, né, para a gente explicar para quem está nos acompanhando? Porque o ministro insiste na tese de que, no seu voto, de que tudo isso foi feito numa maneira organizada. Então, tu descredibiliza a urna, depois vem o ataque, depois o Bolsonaro faz a live, ele diz aqui, né, tem uma evidente conexão com a live, demonstrando a plena convergência nesses atos todos, porque a defesa diz, e disse agora, né, o advogado Paulo Cunha Bueno disse aqui pra gente no Supremo, olha, reunir com o ministro, reunir com o general, não é fazer golpe. E o ministro tenta fazer essa conexão de todos os fatos, né, Matheus, para dizer, teve sim um movimento organizado e isso vai representar o quê? Uma condenação por organização criminosa. O ministro Alexandre de Moraes era presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, há até pouco tempo, durante as eleições de 2022. Então ele acompanhou muito de perto, né, Kelly, todos esses ataques às urnas eletrônicas que, como eu destacava antes, ocorreram ao longo do governo Bolsonaro. O ministro cita aqui as lives, famosas lives transmitidas pelo presidente, em que ele levava lá informações que surgiam em grupos de WhatsApp, né, que eram levantadas no seio bolsonarista sem comprovação. E depois ele encomenda para o ministro Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, né, titular da defesa, um relatório detalhado do Exército no acompanhamento das urnas. E aqui entra um dos pontos que a gente vai entender lá no final de 2022, que é, primeiro, a demora na divulgação deste relatório, porque o resultado não é o que queria o presidente, né? O relatório ele não encontra as fraudes que o Bolsonaro acusava de existirem. O próprio ministro diz, né? Olha, nós não achamos nada. Exato, o ministro diz isso, não achei. E daí a divulgação é prorrogada. E depois, quando vem o relatório, ele fica em aberto, né? Que ele não é assertivo em dizer que há fraude e também que não há fraude. Ele deixa tudo em aberto para não desagradar quem encomendou, no caso, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então é isso que está sendo detalhado agora e traz muito a ideia desse terreno que foi sendo montado, formado para o questionamento formal do resultado das urnas. E para quem pergunta, né, a gente comentava, Gabriel e PG, sobre a duração do voto. Só para a gente entender, o ministro está recém no ataque às urnas. Nós não chegamos em punhal verde e amarelo, em reunião com os comandantes, então dá para dizer que aquela perspectiva, aquela previsão de 3 horas, eu acho até que é uma previsão otimista. Sim. Por baixo. A abertura dos trabalhos era para durar 40 minutos, durou 1h40, né, Kelly? Exato. O relatório na semana passada era 40, foi 1h40. Se ele está recém naquele início, né, no processo de, olha, eles tentaram descredibilizar as urnas antes mesmo da eleição acontecer. Depois ele vai falar da eleição e depois ele vai construir esta linha cronológica de reunião com o comandante das forças, de punhal verde e amarelo, do 8 de janeiro. Nós estamos antes de outubro ainda, né? Então tem outubro, novembro, dezembro, janeiro para seguir essa sequência. Então, mas o que eu queria destacar, como a gente vem fazendo, eu, o Weiner e o PG e o Matheus Chu, é que o Moraes, como já se esperava, vem pesando a mão, né? Vem pesando a mão. Parece bem claro, né, Kelly, como há uma instrução, né, a tentativa, a orientação de todo o voto do ministro Alexandre de Moraes vai ir por essa linha de mostrar como, sim, na avaliação dele, há provas muito robustas para dizer que houve uma tentativa clara de golpe de Estado no Brasil, né? Porque esse é o principal contra-argumento de quem é contrário ao julgamento de Bolsonaro, né? Por entender que não há provas, é o que mais se ouve, né? Claro que o ministro Alexandre de Moraes vai falar sobre a minuta do golpe, vai falar sobre reuniões ministeriais que houve. O próprio Bolsonaro, na sua declaração ao Supremo, reconheceu que houve um estudo de um estado de sítio, né? Depois que o Lula venceu a eleição, houve essas ameaças, ataques às urnas. Quer dizer, parece que não há dúvida, toda a articulação logística do 8 de janeiro também certamente vai ser abordado pelo ministro Alexandre de Moraes. Acho que é bem fácil de compreender que existem sim evidências, provas que são bastante robustas, que estão na instrução do processo.
o que as pessoas contestam, né, Kelly, é que de fato houve, como o Gabriel estava mencionando antes, alguns excessos do Supremo, mas isso não significa fechar os olhos para que também houve uma tentativa de ruptura, né? O que eu quero dizer é que reconhecer a gravidade da tentativa de golpe não significa dar carta branca para um tribunal sem limites, né? Esse é o ponto aqui. E me parece que a população, muitas vezes, ou setores da população, têm dificuldade de perceber isso, né? Há provas? Olha, me parece que há, e é isso que o ministro Alexandre de Moraes vai tentar trazer aqui o tempo todo nessas próximas 3 horas. Mas houve alguns excessos do Supremo, as pessoas são legítimas em entender, em compreender, em interpretar que sim, o Supremo em alguns momentos passou do ponto. Uma coisa não exclui a outra, isso que eu acho importante a gente ponderar.